A gente vai ver aqui volumes por cascas cilíndricas, continuando aí o conceito de volume que a gente estava vendo nas aulas passadas, certo? E para a gente ver esse conceito aí, primeiro a gente vai ver o volume de uma casca cilíndrica arbitrária, como essa que está destacada aí nessa figura, certo? Observa que, nesse caso, assim, a gente tem uma casca cilíndrica e esse raio interno aqui eu estou chamando de R1, esse raio externo aqui é R2, a altura dessa casca cilíndrica eu estou chamando de H, a espessura dela eu estou denominando ser ΔR. Tranquilo aí? Esse Rzinho aqui minúsculo, eu estou denominando ele de raio médio, ele basicamente é a média entre o raio interno e o raio externo. Beleza aí? Tranquilo. Se a gente quiser calcular o volume dessa casca, a gente faz dessa maneira. Vou dizer aqui o volume da casca. Ele vai poder ser expresso por, né? Nota, pessoal, que geometricamente assim, é bem tranquilo ver isso aí. Para a gente fazer o volume dessa casca, você faz o volume como se o cilindro fosse denso e você subtrai pela área do cilindro que não existe na prática, que é o cilindro oco, né, do meio aí. Tá compreensível aí? Então, se o cilindro fosse denso, enfim, se ele fosse um cilindro de raio R2 denso, o volume dele seria a área da base vezes a altura. A área da base do cilindro, considerando o raio de fora, vai ser a área do círculo embaixo, que é πr2 ao quadrado, vezes a altura h. Todo mundo entendendo aí? Se você for calcular o volume do cilindro todo aqui, o raio externo é R2, então esse volume do cilindro todo seria π vezes R2 ao quadrado, né? Aí tá, enfim, como eu quero o volume da casca aqui, eu vou botar VC, por exemplo. Aí eu vou subtrair do π vezes R1 ao quadrado. E cada um desses volumes, né, eu multiplico pela altura, né? Eu ia colocar a altura em evidência ali, mas eu vou fazer esse primeiro passo para ficar bem destacado. Isso aqui é a área da base vezes a altura menos a área da base vezes a altura. Beleza? Isso aí é o volume da casca cilíndrica. Tá dando certo, pessoal? De boa? Tranquilo, né? Então, esse volume VC aqui em questão, observa que ele pode ser expresso como sendo π R2 ao quadrado menos π R1 ao quadrado. Aí eu vou colocar isso aqui dentro de um parêntese só com o H em evidência. Na prática, poderia ter colocado logo, né? Eu vou colocar o π em evidência também, né? Aí isso aqui fica π vezes R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado vezes o H. Tudo certo aí? Beleza. Esse R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado, pessoal, a gente pode expressar por meio daquela fatoração, né? Colocando R2 ao quadrado, R2 mais R1 multiplicado por R2 menos R1 multiplicado pelo H. Tudo certo aí? Todo mundo entendendo? Beleza. Para terminar aqui a nossa argumentação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar por 2 em cima e eu vou dividir por 2 aqui também. E fazendo isso, eu continuo com a igualdade. Estou multiplicando por 2 em cima, dividindo por 2 embaixo. Aqui eu vou ficar com R2 menos R1 vezes o H. Observa que esse termo aqui, R2 menos R1, ó, é justamente aquele raio médio que eu tinha comentado antes. Beleza? Esse raio médio aqui, ó, vem aqui. E na prática, o volume da casca cilíndrica, então, vai poder ser expresso como 2π vezes R, né? Onde esse R é o raio médio, vezes o H. Aí esse R2 menos R1 é o que eu chamei aqui de ΔR, né? Ó.
E a gente fica com essa formulação aqui, que é o volume da casca cilíndrica, certo? Tudo certo, pessoal? Até aí, beleza? Tranquilo. Aí é o seguinte, ó. Perceba que o padrão aqui desse volume, ó, pode ser expresso da seguinte maneira, né? Nota que é como se você tivesse isso, ó. Posso dizer que o volume de uma casca cilíndrica, na prática, é o volume de uma circunferência de raio médio, R, né? Multiplicado pela altura, multiplicado pela espessura, né? Basicamente, a decomposição do volume de uma casca cilíndrica pode ser feita dessa forma. Tranquilo, hein? Certo. A gente vai utilizar isso aí para conseguir calcular o volume de revolução também, certo? Então, para isso, eu vou considerar o seguinte, ó. Vou botar aqui, ó. Consideremos agora um sólido S. Vou já colocar ele aqui. Obtido por meio da rotação com respeito ao eixo Y de uma função f de x vou considerar aqui um f de x maior ou igual que zero, certo? E eu vou considerar que essa rotação vai ocorrer entre um x igual a A e um x igual a B, certo? Vou destacar aqui na figura que vai ficar bem claro. Vamos lá, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar uma função f de x, que está delimitada aí, por exemplo, entre A e B, e a gente vai girar essa função f de x em torno do eixo y. Quando a gente fizer isso aí, pessoal, na prática a gente vai obter esse sólido, que é o que eu estou chamando de S aqui, ó. Beleza até aí? Tudo certo? Todo mundo entendendo? A gente está pegando aí uma função f de x, está fazendo o giro dessa função. Essa função f de x eu estou considerando que ela é uma função positiva, definida entre A e B, e a gente está girando isso aí em torno do eixo y e está gerando esse sólido. Tudo certo aí? Tranquilo. Aí note o seguinte, ó. A gente vai fazer agora o seguinte procedimento. Eu vou subdividir esse intervalo AB aqui em sub-regiões do mesmo modo que a gente fez antes, né, aí nas outras argumentações da gente, por exemplo, iniciando aqui de um x0, x1, continuando aqui, até chegar no B, que eu chamo de x índice n, por exemplo. Se eu fizer isso aí, pessoal, eu posso aproximar o volume desse sólido aí como sendo o volume das cascas cilíndricas que você gera quando você gira cada um desses subintervalos de comprimento ΔX aqui, ó. Quando eu giro cada um desses subintervalos de comprimento ΔX, basicamente eu tenho algo parecido com isso aqui, ó. Todo mundo entendendo aí? Se você pegar cada faixazinha dessa de comprimento ΔX, girar em torno do eixo Y, então você vai gerar essas cascas cilíndricas sobrepostas. Tá claro aí? Aí essas cascas cilíndricas sobrepostas aproximam um sólido. Não é igual, mas aproxima bem. Quando é que se torna igual?
quando o teu ΔX fica bem fininho, né? Que é justamente quando a gente faz o limite do ΔX tender para zero e a gente cria a integral utilizando as somas de rima. Todo mundo está entendendo aí? Então, beleza, né? A gente faz o seguinte, então, para a gente calcular o volume desse sólido aí, tudo que a gente tem que fazer, pessoal, é calcular o volume de cada uma das cascas cilíndricas e depois somar todos esses volumes. Então, você tem que saber como é que calcula o volume de uma casca cilíndrica só, depois você considera a soma de todas elas e faz o ΔX tender para zero. Todo mundo entendendo isso aí? Beleza. Tudo certo. Olha, eu quero que você entenda o seguinte, pessoal. Se eu pegar uma casca cilíndrica arbitrária aí, só uma delas, eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. Se eu pegar uma dessas cascas cilíndricas somente, eu vou ter algo desse tipo aqui. Beleza. O objetivo da gente é conseguir calcular o volume de uma dessas cascas cilíndricas só. Se a gente conseguir fazer isso, aí a gente soma o volume de todas elas e obtém o volume do sólido, certo? Ou então a aproximação dele. Tá, mas acontece o seguinte, ó. Para a gente fazer o volume de uma casca cilíndrica, eu faço o seguinte procedimento. Eu vou entender que esse xi menos 1 é o extremo esquerdo do intervalo, esse xi é o extremo direito do intervalo, e esse xi barra, ele está exatamente no meio do intervalo. Todo mundo entendendo aí? Então, isso aqui vai virar uma casca cilíndrica, do jeito que está aqui, com raio interno xi menos 1 e raio externo xi. Então, esse xi barra representa justamente o raio médio. Todo mundo está entendendo aí o que eu estou falando? Se você for comparar com o que a gente tinha antes, ó, o teu xi é como se fosse esse R1, o teu xi mais 1 ele funciona como sendo o R2, e o xi barra ele representa o ponto que está exatamente no meio do intervalo subdividido em questão. Tá dando certo, pessoal? Entender isso aí mesmo? Beleza? Então tá. Nota então que o volume dessa casca cilíndrica, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de VI, vai ser igual a quem, segundo a formulação que a gente viu antes. Ó. A gente viu que o volume de uma casca cilíndrica arbitrária seria expresso dessa maneira, né? Tá, eu vou adaptar para essa casca cilíndrica aí em questão. Então, eu vou ter 2π. O meu raio em questão aí é o xi barra. A altura, pessoal, aqui vocês concordam que é exatamente igual ao f do xi barra? Tá dando para entender aí? A altura dessa casca cilíndrica aqui é a função f, ó. Se você subir aqui até bater na imagem do xi barra, você tem exatamente a altura da casca cilíndrica, certo? Então, aqui fica vezes essa altura aqui vai ser o f do xi barra. E aqui você tem o ΔX. Aí, isso aí representa o volume de uma casca cilíndrica só. Se você fizer a soma de todas elas, aí você tem o volume aproximado do teu sólido. Então, eu vou dizer que o volume aproximado do sólido é aproximadamente igual ao somatório, quando esse meu I ele varia do 1 até o N. Nota que os intervalos são da forma xi menos 1, xi. Se o teu I começar valendo 1, tu está no intervalo x0, x1. Aí você vai para o x1, x2 à medida que o I vai crescendo. Quando você chega no I igual a N, você fica no intervalo x, N menos 1, xn, que é o último subintervalo em questão. Deu certo, galera? Hein? Então tá. Aqui a gente vai ter, então, somatório de 2π x i barra f do x i barra vezes o ΔX. Ora, se a gente, então, quiser a igualdade desse volume, a gente faz o limite do ΔX tender para zero dessa mesma formulação aqui que a gente deduziu agora. Então, nesse caso aqui, a gente fica com o limite desse somatório aqui
a gente, já que é uma soma de rima, né, eu posso trocar aqui pela integral. Aí, pessoal, os limites de integração aqui dessa integral, saiu direitinho, né? Os limites de integração aqui vão ser justamente o intervalo aqui que eu estou realizando, né, a criação do meu sólido, que nesse caso é o intervalo entre A e B aí. Então, eu vou ter intervalo de A até B, de 2π. Olha, observa o seguinte, pessoal. Quando esses intervalos aqui, eles tenderem... Quando o meu ΔX aqui tender para zero, então, na prática, esse intervalo colapsa no ponto x e barra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando agora? Quando o ΔX tende... O x e barra não é o ponto do meio do intervalo? Se o ΔX tende para zero, então é como se o intervalo inteiro colapsasse no ponto x e barra. Está compreensível o que eu estou falando? Então, eu posso trocar aqui justamente por x, que vai variar dentro do intervalo. Aqui eu vou ter f de x, e a minha diferencial ΔX aí, ela vira o dx. E está feita aqui, pessoal, a formulação que faz o cálculo do volume de um sólido girado em torno do eixo y aí, por meio dessa adaptação através de cascas cilíndricas. Deu para entender direitinho? Beleza? Vamos lá, vou fazer um exercício agora. Vamos aplicar aqui no exemplo. Ele pede aqui para determinar o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região limitada por y igual a 2x ao quadrado menos 3 e y igual a 0. Beleza, pessoal. Vamos fazer isso aí, certo? Seguinte, olha. No caso aí dessa função aqui em questão, ela vai ser girada em torno do eixo y, né? E ela vai ser girada assim, a partir do y igual a 0, então, enfim, ela vai ser girada a partir do início do eixo y mesmo. E é interessante que eu saiba onde é que essa função toca o eixo x para que eu consiga achar os limites de integração da integral que eu vou fazer para calcular por meio de volume de cascas cilíndricas. Tudo bem aí? Então, vamos ver. Ó. Eu vou com vocês aí plotar o gráfico dessa função agora. Eu estou vendo que isso aí é uma função polinomial de segundo grau, portanto é uma parábola. Ela tem concavidade para cima, né? E basicamente eu tenho que descobrir onde é que essa parábola toca o eixo x. Todo mundo entendendo aí o que eu estou dizendo? Aqui é x... Ah, desculpa, aqui é x ao cubo. Então nem é uma parábola. Desculpa, eu copiei a questão errada. Então... Foi mal, vi agora aqui. Desculpa, pessoal. Aqui não é nem uma parábola aí não, então. Ó. Mas a gente consegue achar do mesmo jeito, pelo menos, os locais onde essa função corta o eixo x. Beleza? Na prática, vai ser o seguinte. Ó. Se você quiser saber onde é que essa função corta o eixo x, você tem que saber onde é que isso aqui dá igual a 0, certo? Todo mundo entendendo aí? Beleza. Para isso aí dar igual a 0, você tem que, enfim, dá para colocar o x ao quadrado em evidência aqui, ó. E aqui você vai ter 2 menos x dando igual a 0. Tudo certo, pessoal aí? Beleza.
Nota então que para isso aqui dar zero, tem as possibilidades são, né? Ou isso aqui é igual a zero, ou isso aqui é igual a zero. Se x ao quadrado é igual a zero, então x é zero, né? E se 2 menos x é igual a zero, então significa que o x é igual a 2. Então, olha, eu posso até não saber muito bem como é que é o jeito dessa função, mas eu sei que ela vai cortar o eixo x no 0 e no 2, né? Todo mundo está entendendo aí? E na prática você vai girar, seja o que for que ela se torne, né, em torno do eixo y. Todo mundo está entendendo, pessoal, aí? Então, enfim, você não precisa conhecer o gráfico dessa função para conseguir saber calcular o volume que vai ser gerado se você girá-la em torno do eixo y. Está compreensível o que eu estou dizendo aí? Tá dando certo mesmo, pessoal? De boa? Tá, né? Aí, olha, se você quiser aí utilizar os conceitos de cálculo 1 para você fazer a construção desse gráfico, aí dá para fazer, né? Enfim, você podia fazer todo aquele conceito de construção utilizando o fato da derivada primeira indicar crescimento ou decrescimento, se ela for positiva ou negativa, e o fato da derivada segunda indicar se a função é côncava para cima ou côncava para baixo. Mas não é necessário fazer esse procedimento para que você consiga calcular o volume. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo agora? Beleza, pessoal? Acho que está claro, né? Aí, na prática mesmo, o que vai ocorrer aqui é que o gráfico dessa função vai ser expresso da seguinte maneira. Ele é expresso dessa maneira aqui, ó. E você vai girá-lo em torno do eixo x. Tudo certo aí o que eu estou dizendo agora? Você vai girá-lo em torno do eixo x e aqui é uma das cascas cilíndricas que você vai gerar. Então, na prática, o teu sólido é esse aqui, ó. Beleza aí? Todo mundo entendendo, galera, o que eu estou falando? Tá compreensível o que eu estou dizendo mesmo? Tudo certo, né? Só saber os limites de integração. Se vocês quiserem, a gente constrói aqui e dá até uma relembrada nesses conceitos de construção de gráfico do cálculo 1. Mas não é necessário que você saiba construir certinho esse gráfico, não. Beleza aí o que eu estou falando? Tudo certo. Na prática, isso aqui seria um ponto crítico, ó, que seria o ponto onde a derivada dava igual a zero e tal. Já eu vou terminar essa questão e eu construo esse gráfico aí do início com vocês, certo? Mas vamos logo para o que interessa, que é o volume da casca cilíndrica. Então, o que a gente sabe é o seguinte, ó. A gente tem a nossa formulação de cascas cilíndricas, né, que é essa aqui, ó. E nesse caso, os limites de integração do meu sólido em questão vão ser 0 e 2. Ó. Então, a gente vai aplicar essa formulação aqui. E o volume vai estar entre 0 e 2, de 2π vezes x, vezes a minha função que é 2x ao quadrado menos x ao cubo, vezes o dx. Tudo certo, galera? Aí? Pronto, aí o resto é só calcular a integral, que eu acho que é a parte mais fácil aí, né? Você pode colocar o 2π para fora, já que ele é uma constante. Essa integral aqui, na prática, você pode desmembrá-la em duas, né? Ó, quando esse x distribuir. Então, aqui fica a integral de 0 até 2, de 2x ao cubo dx, menos a integral de 0 a 2, de x à quarta dx. Continuando aqui, você tem 2π multiplicado por... Esse 2 aqui você pode tirá-lo da integral, né? E essa integral aqui, na prática, dá x à quarta sobre 4, né? Variando de 0 a 2. Essa outra integral aqui dá x à quinta sobre 5. Também variando de 0 a 2. Vou fechar esse colchete aqui, ó. Aí aqui você vai ter 2π vezes
Aqui, pessoal, na prática vai dar 16 sobre 4, né? Que é 4. Vezes esse 2 aqui dá 8. E aqui vai dar 32 quintos, né? Ó. Certinho aí? Beleza. Aí, observa que aqui você vai ter 2π multiplicado. Esse 8 aí, pessoal, pensa nele como... Multiplica por 5 em cima e embaixo. Aí dá para pensar nesse 8 como sendo 40 sobre 5. Se eu multiplicar por 5 aqui em cima e embaixo. Aí fica 40 sobre 5, menos 32 sobre 5. 2 elevado a 5 aqui, né? Que foi? Sim. Ah, você tá botando. Tranquilo, hein? Aí, tá. Tudo certo, galera, aí, de boa. Aí, aqui vai ficar 8 sobre 5, vezes esse 2 aqui, então, vai dar justamente igual a 16 quintos, né? Vou tirar aqui para ficar nítido. De π. Aí, já que isso aí é um volume, eu vou colocar a unidade de volume. Tudo certo, galera, aí? Beleza? Deixa eu só dar uma destacada aqui, ó, na construção desse gráfico, se você quisesse, beleza? Como é que você faria isso? Basicamente, você já terminou o seu trabalho aí, certo? Era calcular o volume da casca cilíndrica. Nem que você desconhecesse aí a função, você calcularia do mesmo jeito. E você só precisa calcular onde é que a função toca o eixo x e girar, né? Mas, enfim, vamos lá. Ó. Se a gente quisesse construir o gráfico dessa função aqui, ó, isso aqui entra como uma revisão aqui de construção de gráfico. A função em questão é 2x ao quadrado menos x à terceira, certo? Vamos lá. Não sei do que se trata essa função aí. Vamos construir esse gráfico junto aí. Como é que constrói, pessoal? Da seguinte maneira. Você faz a derivada primeira. E a derivada primeira dessa função, ela é igual a 4x menos 3x ao quadrado. Beleza? E os possíveis pontos de máximo local e mínimo local de uma função são os pontos críticos da função. Os pontos críticos da função são os pontos onde a derivada primeira dá igual a zero. Então, enfim, para eu achar os pontos críticos dessa função, eu tenho que descobrir onde é que essa derivada primeira aqui dá igual a zero. Então, para eu descobrir onde é que 4x menos 3x ao quadrado dá igual a zero, você tem que colocar o x em evidência. E aqui você fica com 4 menos 3x dando igual a zero. Tudo certo, pessoal? Hein? Então, os pontos críticos dessa função vão ser quem? X igual a zero e... Aqui, pessoal, se você iguala 4 menos 3x a zero, você tem que o x é igual a 4 terços, né? Todo mundo entendendo aí? Então, os pontos críticos dessa função são 0 e 4 terços. Eu faço o seguinte agora. A gente está literalmente montando o gráfico dessa função na mão, só com o conceito de cálculo, certo? Dá para fazer tranquilamente. A gente plota os pontos críticos da função. Lembra que a tua função é essa aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado menos x ao cubo, certo? Tudo bem. Então, eu represento aí os pontos críticos no plano cartesiano, né? Nota que se eu substituir o x por zero aqui na minha função, dá zero, né? Então, eu vou marcar esse ponto 0, 0 aqui, que é a origem, que é um dos pontos críticos. E o outro ponto aqui, que eu vou marcar... Deixa eu pegar uma calculadora aqui. É o que eu obtenho por meio da substituição do 4 terços no valor da minha função, certo? Só habilitar aqui a calculadora no vídeo. Certo. Se eu pegar o 4 terços ali e substituir na minha função, eu vou ter 2 vezes esse 4 terços ao quadrado. Fecho aqui o parênteses, né?
menos o 4/3 ao cubo, certo? Beleza? Aí dá 32 sobre 27, que dá aproximadamente 1,18, certo? Então, enfim, eu vou plotar o ponto 4/3, né? O 4/3, por sua vez, né? Vou pegar aqui um auxiliar. Se eu for pegar aqui o 4/3, ele é aproximadamente 1,33, né? Então, o ponto crítico em questão, se eu botar o 1 aqui, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Que é esse 1,33, 33, enfim, vou botar 33 mesmo, mas continuaria uma dízima aí. E o 1,18, certo? Então, eu vou botar 1 aqui, ó. E 1,18, enfim, dá aproximadamente bem aqui, né? A gente plotou os dois pontos críticos aqui, ó. Esse ponto crítico aqui, pessoal, ele vem a ser exatamente esse aqui, ó. Esse é o ponto 1,33 e 1,18 lá, que é um ponto de máximo local da função. Todo mundo entendendo, hein? Beleza. Vamos continuar a construção aqui do gráfico. Aí aqui a gente fica com o seguinte agora, que vai ficar em menor escala, né, esse gráfico. Tudo bem. Eu vou ver aqui a derivada segunda dessa função agora. A derivada primeira está expressa aí, né? Se você for calcular a derivada segunda, dá igual a 4 menos 6x. Tudo certo aí? Se você for ver, se você avaliar os pontos onde a derivada segunda dá igual a zero, esses pontos são chamados pontos de inflexão. Ponto de inflexão é o ponto onde a função muda a concavidade. Beleza aí? Então, se eu igualar isso aqui a zero, pessoal, eu obtenho 6x dando igual a 4. Então, esse ponto aqui de coordenadas 2/3, eu sei que nesse ponto a função muda a concavidade. Todo mundo entendendo aí? Então, se eu for plotar aqui o ponto 2/3 aqui no gráfico da minha função, cadê a calculadora? Repetindo aqui que a calculadora estava no meio. O que eu vou fazer agora é, eu apliquei a derivada segunda, vi qual é o ponto de inflexão dela, que é x igual a 2/3, certo? Aí o que eu vou fazer agora é aplicar esse 2/3 no valor da minha função aqui. É isso que eu vou fazer. Tudo bem. Então fica o seguinte, ó, vai ficar 2 vezes o 2/3 ao quadrado menos o 2/3 ao cubo, certo? Aí isso aí dá 16 sobre 27. Isso aí dá 10 a menos 3, né? Eu vou apertar Shift End, aí ela volta, dá 0,592. Então, o ponto de coordenadas 2/3, que é o 0,66, né, aqui. 0,66, ele tem imagem igual a 0,592, ó. Estou considerando que aqui é 1, 0,592 é mais ou menos bem aqui, ó. Beleza? Bem aqui, pessoal, exatamente nesse ponto, eu vou plotar aqui de vermelho, certo? Para fazer uma diferenciação. Nesse pontinho aqui, a função muda a concavidade. Se você perceber aqui no gráfico, a gente já sabe que vai dar, ó, o que aconteceu com ele? Ó? Mais ou menos nesse ponto bem aqui, ó, ela vinha com concavidade para cima, chegou aqui, ela começou a ter concavidade para baixo. Beleza? Ela muda de concavidade no ponto de inflexão dela. Tá compreensível isso aí? Beleza, né, galera? Tudo bem, né? Então, vamos lá. Ó. Agora a gente vai montar definitivamente o gráfico olhando para a derivada primeira e derivada segunda. Observa o seguinte, ó. Vou pegar aqui a derivada segunda, colocar aqui embaixo.
E eu vou pegar a derivada primeira e colocar aqui também, certo? Derivada primeira, pessoal, eu vou pegar essa forma dela bem aqui, ó. Eu vou pegar essa forma dela bem aqui, ó. Que está fatorada, tudo certo aí? Porque é a derivada primeira também. Porque fica mais fácil de olhar o sinal dela por só estar na forma de multiplicação. Vou explicar aqui direitinho o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Se eu avaliar, pessoal, essa função antes do zero, isso é, se eu avaliar essa função antes do zero aqui, quanto que... eu quero que você me diga aí qual é o sinal que vai dar a derivada primeira para valores antes de zero. Se eu botar qualquer valor antes de zero aqui no lugar do x, essa função aqui assume um valor negativo, lógico, né? Bem aqui. Se eu botar qualquer valor antes de zero aqui no x, aqui antes de zero, vai fazer uma diferençazinha. Se eu botar qualquer... Não, mas se bem que não, né? Se eu botar qualquer valor negativo aqui no x, isso vai tornar o valor positivo, né? Aqui. Então, acaba dando positivo aqui, ó. Então, resumindo a história. Antes de zero, pessoal, o sinal da minha derivada primeira é negativo. Então, antes de zero, essa função ela é decrescente. Todo mundo está entendendo aí? Ou não? Na hora. Se eu plotar aqui, já vou colocar aqui depois um comparativo com o gráfico da função. Já vou abrindo aqui para ele dando tempo. Nota que se você substituir qualquer valor menor que zero nesse x aí, da derivada primeira, só no primeiro x, antes do parênteses, lógico que vai dar negativo. E se você substituir, só tirar isso aqui. Se você substituir por qualquer valor menor do que zero dentro desse parêntese aqui, aqui vai ser um número negativo. Esse número negativo vai multiplicar por menos 3, então vai ficar positivo. Então, dentro do parêntese, dá positivo. Aí, se eu pegar o valor positivo do parêntese e multiplicar pelo valor negativo do x, o valor dá negativo no final. Então, a derivada primeira dá negativa. Vou colocar aqui. Então, significa que se a derivada primeira dá negativa antes do zero, significa que a função ela é decrescente para valores de x menores que zero. Deu para entender, galera, isso aí? Ou não, sinceramente falando? Todo mundo entendendo mesmo? A derivada primeira de uma função indica se ela é crescente ou decrescente no intervalo em questão. Se você perceber, qualquer valor menor que zero que você substituir na derivada primeira resulta num valor negativo. Então, pelo fato da derivada primeira ser negativa para qualquer valor menor que zero, a função é decrescente para qualquer valor menor que zero. Não, derivada segunda é com cavidade. Calma aí que a gente chega lá. Depois, a gente faz o gráfico aqui, depois a gente faz um comparativo. Vamos para a derivada segunda agora. A derivada segunda, pessoal, se você substituir valores menores que zero aqui, vocês concordam que esse valor menor que zero vai multiplicar o menos 6, que vai dar positivo? Então, enfim, a derivada segunda ela é positiva para valores menores que zero. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Então tá, já que a derivada segunda ela é positiva para valores menores que zero, significa que a função é côncava para cima antes do zero. Todo mundo está entendendo essa análise? Beleza? A gente está literalmente construindo na mão aqui o gráfico dessa função. Estou dando todas as ferramentas para você fazer isso. Só depende de cálculo 1, né? Então, como é que é o gráfico dessa função, pessoal? Vocês concordam comigo que o gráfico da função é assim, ó? É algo mais ou menos desse tipo, né? Ela é decrescente e côncava para cima, até chegar no zero. Todo mundo entendendo isso aí?
Tá claro o que eu estou falando? Beleza, né, pessoal, mesmo? Aí, observa, por que eu sei que ela não faz isso aqui, ó? E se aproxima de uma assíntota horizontal? Porque se eu fizer o limite, olha o limite entrando aqui, né? Se eu fizer o limite de x tendendo a menos infinito dessa f de x, se o x tende a menos infinito, pessoal, vocês concordam comigo que esse x ao cubo prevalece? Vocês estão entendendo, hein? Aí, se o x ao cubo prevalece, vai dar negativo do x ao cubo, com esse negativo aqui fica positivo. Então, ela tende para mais infinito, quando o x tende para menos infinito. Todo mundo entendendo isso aí? Então, de fato, o gráfico da função, vou deixar isso aqui, ó. Tem toda uma revisão aqui de cálculo 1, sabe? Então, o gráfico dessa função faz isso mesmo. Tá tão bem desenhado não, mas enfim. Ele tende para infinito, ele é decrescente até o zero e ele tem concavidade para cima. Deu para entender, galera? Hein? Aí eu vou analisar agora entre o zero e esse 0,66 aqui, que é justamente o 2/3, ó, que é o ponto de inflexão. Nesse subintervalinho bem pequenininho aqui, ó, vamos ver o que acontece com a função. Se eu botar um x entre... Vou apagar essa análise agora aqui, certo? Se eu botar um x entre 0 e 2/3, aqui, bem aqui, se eu botar um x entre 0 e 2/3 aí, dá positivo, né, esse valor? Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou dizendo? Se eu botar um x entre 0 e 2/3 aqui, esse parênteses também dá positivo. Vocês concordam? Porque o 4 vai prevalecer. Tá compreensível, hein? Se eu botar qualquer valor de x aqui entre 0 e 2/3, isso aqui fica menor do que o 4. Então, o resultado dá positivo. Significa, então, que a derivada primeira aqui, ela é positiva. Então, se a derivada primeira é positiva, nesse trechinho aqui, pessoal, a função é crescente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Beleza, a função é crescente, ó. Eu não vou nem botar, porque senão fica informação demais. Então, f' é positiva. A função é crescente aqui. Agora eu quero saber só se ela é crescente com concavidade para cima ou para baixo. Então, o que eu faço? Eu testo a derivada segunda. Se eu botar qualquer valor entre 0 e 2/3 aqui, isso aqui vai dar positivo, né? Vocês concordam, hein? Se eu botar qualquer valor entre 0 e 2/3, porque se o x assumir 2/3, que é o maior valor possível, né, entre 0 e 2/3, aqui vai dar 6 vezes 2/3. Todo mundo entendendo o que eu estou dizendo agora? Aí, se eu cancelar aqui, ó, dá 2 e 1, né, dá 4. Só que ele não atinge 2/3 mesmo, né? Ele fica atingindo valores um pouquinho menor do que 2/3. Então, na prática, isso aqui fica um pouquinho menor do que 4, então o 4 vai prevalecer. E, enfim, a derivada segunda aqui, ela é positiva. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou dizendo? Beleza. Então, significa que essa função aí, nesse trechinho, acontece o que com ela? Ela é crescente com concavidade para cima, né? Ó, então, ela faz isso aqui, ó. Todo mundo entendendo aí? Aí eu já sei que esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Então, eu sei que ela vai mudar a concavidade, né? Aqui ela tinha concavidade para cima e aqui ela passa a ter concavidade para baixo, certeza, né? Mas eu posso confirmar esse dado aí fazendo o seguinte, ó. Se eu for avaliar a função entre 2/3 e esse 1,333, que é o 4/3, né? Que é esse ponto crítico aqui, se eu substituir qualquer valor entre 2/3 e 4/3 aqui, pessoal, essa derivada segunda dá negativa, não é verdade? Porque no 2/3 ela já dá 4. Esse valor dá 4. Aí 4 menos 4 dá 0. Se eu botar de 2/3 para frente, o 6 vezes esse valor vai ser maior do que o 4. Então a derivada segunda vai dar negativa. Então significa que, de fato, a derivada segunda aqui ela é negativa. Então essa função vai ter concavidade para baixo. Se eu substituir agora
qualquer valor entre 2/3 e 4/3 aqui dá positivo. Se eu substituir qualquer valor entre 2/3 e 4/3 aqui, ó, 2/3 vai dar positivo, né? E vai dar sempre positivo, né? 2/3 de 2/3 até 4/3 não supera o 4. Então isso aqui dá positivo mesmo. Vocês estão entendendo aí? Porque na pior das hipóteses vai dar 0 quando for 4/3. Mas até lá fica dando positivo. Então significa que a derivada primeira nesse trechinho aqui, que está em verde aqui, também é positiva. Então significa que a função ela é côncava para baixo e crescente. Então ela faz isso, ela é côncava para baixo e crescente. Tudo certo, galera? Aí eu sei que esse ponto bem aqui é um ponto crítico. Num ponto crítico, a função vai assumir ou um máximo local ou um mínimo local. Na prática, ela vai assumir um mínimo local pelo seguinte fato. Se você pegar agora... Só colocar assim, né? Se você pegar agora valores maiores do que esse 1,33 e substituir aqui na derivada primeira, aí aqui, pessoal, vai dar positivo. E se eu pegar um valor maior do que 4/3 e substituir aqui, olha, nota que no 4/3 dá 0. Do 4/3 para frente, isso aqui dá negativo, né? Ó. Então, isso aqui tudo vai dar negativo. Então, a função ela vai ser decrescente. Depois do 4/3 aqui. E, para finalizar a nossa análise aqui, ó, se eu substituir qualquer valor depois do 4/3 aqui, se for 4/3 vezes esse 6 aqui, cancela aqui, ó, dá 2, então dá 8, né? Dá negativo. Se for maior, então dá mais negativo ainda, né? Supostamente, né? Enfim, continua sendo negativo. Tudo bem, galera? Aí? Então, a derivada primeira aqui, ela é negativa, e a derivada segunda é negativa. Então, significa que ela é decrescente com concavidade para baixo, né? Ó. Ela faz mais ou menos isso aí. Tudo certo, pessoal, hein? Precisava disso tudo para fazer essa questão? Não. Você só precisava achar os limites de integração por meio do local onde ela corta o eixo x, que é o 0 e 3. Mas se você quisesse fazer, você tem ferramenta suficiente para fazer isso aí manualmente, utilizando os conceitos de cálculo. Deu para entender, hein? Se você for comparar com o gráfico da função, ó, ele é esse aí, certo? Que é exatamente o mesmo que a gente concluiu. Beleza? Eu vou colocar ele aqui para ficar um comparativo. Certinho, pessoal? Tá compreensível? Direito? Beleza, né?